figurativo que estão no lidar de entidade de forma consciência. Para usar os exemplos de McLuhan, Heinlein diria que as palavras de uma palestra são uma figura que estão emergidas dentro de um fundo vasto de movimentos, luzes, sons, a sensação tátil da cadeira, a memória das associações e cheiros. Heinlein diria que, na maior parte, as coisas permanecem dentro de um fundo tácito do ambiente, apenas em casos especiais se tornam presentes ou visíveis, a maior parte das vezes em casos de malfusão, como no caso de uma palavra esquecida no meio de uma palestra, a emergência de chamas e fogo da cozinha, ou então alguma coisa que luzes no mar. Essa é a análise de ferramentas de Heinlein, que eu considero como sendo as partes mais importantes da filosofia. Em relação à visão de Heinlein, deveria ser bastante claro. Os alunos dizem que o fundo é mais poderoso do que está presente, que o fundo é mais forte do que mais poderoso do que a figura. Existem diferenças óbvias em relação a isso também, naturalmente. O que vem da presença de Heinlein e o ser tem que ser tratado como uma massa disforme, sem nenhuma outra função, além de cortar os pensamentos e movimentos da figura humana com sua profundidade em relação muito parecido com a ideia dos filósofos pré-socráticos, como McLuhan em contraste aos indivíduos que saem como, por exemplo, televisão, jornais, cartas, pipas, e tanto disso poderia ser estudado diretamente, como McLuhan diz, mas seus efeitos específicos podem ser tratados de uma forma indireta. Existe também a concepção da história de McLuhan. Heinlein usa alguma história linear sobre a presença e a escuridão, enquanto a história de tecnologia é surpresa de reversões, como nós veremos. Também existe um problema importante compartilhado por Heinlein e McLuhan, que eu mencionei pela sua importância, que não pode ser o foco dessa palestra em particular. Pode-se dizer que existe uma tendência infeliz de ambos os autores de identificar a figura e o fundo com consciente e inconsciente. Uma parte de psicologia gestáltica de entender os fundos. Considere o seguinte: as luzes elétricas nessa sala fazem um rame de fundo que sem que eu perceba. Você pode perder interesse no palestrante e atender e jogar sua atenção para as luzes, mas nos dois casos a luz em si permanece no fundo e você não pode exaurir jamais. A maneira porque a luz elétrica é fundo e não figura é porque você não está olhando para a luz no momento. Ao contrário disso, o fundo é um fundo que quando você olha para ele, você não exaure a realidade da luz. Uma série de números e artigos já publicados, eu percebi que mesmo a realidade em relação a objetos um em relação ao outro e esse é o ponto mais difícil sobre esse tipo de filosofia que a maioria das pessoas rejeita. O fato de que eu não posso exaurir a realidade de luz elétricas usando ele inconscientemente ou olhando para ele diretamente não resulta da minha tragédia de um ser humano pobre que é condenado a nunca conseguir captar essa realidade, mas mesmo as luzes, raios cósmicos e outros também são cortados. Como é que as ondas do mar e flamas podem exaurir mais do que nós como humanos poderíamos exaurir? As chamas interagem com inflamabilidade do algodão, as ondas batem na areia, inconsciente dos cheiros que os cachorros encontraram na areia. A figura não tem absolutamente nada a ver com a diferença entre consciente e inconsciente, ou explícito e implícito, mas tudo a ver com as coisas que são distorcidas e simplificadas por qualquer relação que seja com coisas humanas ou não humanas. Essa é a proposição-chave dessa filosofia, mas novamente, como não é o foco da palestra de hoje, podemos seguir adiante, que temas são mais centrais para nós hoje. Temos apenas que lembrar que a diferença entre figura e fundo é mais profunda do que a diferença entre explícito e implícito, tanto que Heinlein e McLuhan compartilham o mesmo erro nesse ponto. E assim como esse fato modifica a ontologia de Heinlein em uma direção estranha, pode fazer o mesmo da teoria da mídia de McLuhan, mas podemos deixar esse tópico para outra vez. Vamos olhar para outros sons que McLuhan usa para o interjogo entre o escondido e o visível. Esse é a realce e o escondido. Quando McLuhan foi pedido para se preparar uma nova versão do seu livro Entender a Mídia, ele surgiu com uma mídia de 4
leis da mídia que podem ser postas para todos os artefatos humanos. Os primeiros dois temas nos dão o que McLuhan nos dá, a morfologia de qualquer artefato ou mídia. De qualquer entidade como essa, nós podemos perguntar primeiro o que ele aumenta ou intensifica e o que é que ele torna obsoleto e o que é que ele substitui ou desloca. Vários exemplos são dados ainda no fundo do livro e aqui existem alguns dos exemplos que nós temos. A máquina de lavar aumenta a velocidade da lavagem da roupa e torna obsoleta o tanque de lavar roupa. O romanticismo aumenta a espontaneidade de movimento e torna obsoleta as técnicas retóricas. Vinho aumenta, realça a aumenta e torna obsoleta a inibição pessoal. O princípio é tanto simples quanto interessante. Quando até certo centro eu diria que McLuhan pegou a ideia da terminologia de forma inversa. Enquanto McLuhan diz que o real se torna uma coisa mais visível e o obsoleto menos visível, isso traz o ponto de que a mídia e a massagem, no fundo, é onde está a ação. Considere a máquina de lavar, deixando o tanque de lavar roupa como obsoleto, ele não torna esses outros dispositivos menos visíveis. Na verdade, eles ficam ainda mais visíveis. Mesmo quando diz que aquilo que é obsoleto se torna um clichê visível. Um clichê é o meio, que agora está morto, mas talvez estava vivo. E nesse sentido, o real visível não é o real daquilo que é realçado, mas aquilo que é obsoleto e que era notícia no passado. Nosso mundo visível, de McLuhan e Van Heinen, parece ser um mundo cheio de estátuas petrificadas, que coisas que têm a mera aparência de vida. Mas ao mesmo tempo, ele leva a ideia errada de que a máquina de lavar simplesmente aumenta a velocidade de lavar roupa. O que ele realmente aumenta é o mundo da máquina de lavar que ainda está conosco hoje, então é difícil de definir, já que ele não é ainda um clichê acessível. É ainda o nosso mundo presente de lavagens, esperando que a máquina termine seu ciclo, uma área onde assassinatos podem acontecer juntamente com o sonhar diurno no meio de jornais. Ao contrário do que o McLuhan às vezes diz, aquilo que é realçado acaba ficando escondido no fundo, e aquilo que é obsoleto se torna mais visível, como a geração prévia do iPod estava na gaveta. Nós já vimos que o link do McLuhan com o realce e o obsoleto, com a mídia, tem seu momento, mas a morfologia também está cheia de metaromanticismo, que eles escrevem como uma mídia se transforma em outra.